Olá, este é o COTV, o programa de entrevistas da Cossens Odontologia. O entrevistado de hoje é o bispo Dom Paulo Mendes Peixoto. Ele é bispo diocesano de São José do Rio Preto. Tudo bem, Dom Paulo? Tudo bem, eu gostaria de início agradecer a você, doutor Reitor, essa oportunidade de estar participando também desse momento. E nós vamos começar contando um pouquinho da história do Dom Paulo e como que ele conseguiu chegar a um cargo de tanta responsabilidade e um cargo de tanta liderança. Dom Paulo, quando você começou a perceber que você tinha vocação para ser padre? Na verdade, a família é a base, eu diria assim, da minha vocação. Eu creio que desse ambiente de espiritualidade é que surgiu esse desejo do segmento vocacional. Eu me lembro que no terceiro ano primário, que eu comecei a falar em ser padre. Eu fui para o seminário, então, o seminário de Caratinga, lá em Minas Gerais. O seminário nós podemos considerar que é a faculdade da Igreja Católica? É uma faculdade da Igreja. E, juntamente com a filosofia e teologia, eu fiz também um curso de História na faculdade lá de Caratinga. Bom, agora aí marca o momento da ordenação sacerdotal, né? Porque o sacramento da ordem para nós tem 3 graus, que é o diaconato, o presbiterato e o episcopado. É o diácono, o padre e o bispo. Então, terminado o curso de teologia, aí sim a gente marca a data da ordenação diaconal. E depois tem 6 meses de experiência pastoral, e após esses 6 meses a gente marca então a ordenação presbiteral. Eu fui ordenado padre em 1979. Como padre eu trabalhei 26 anos, na Diocese de Caratinga, fiquei 2 anos fora, morando no Rio de Janeiro, fazendo curso de mestrado na área de Direito da Igreja. Voltei e na Diocese de Caratinga eu tive a oportunidade de trabalhar em 10 paróquias diferentes. 11 com uma que eu também trabalhei no Rio de Janeiro. E tive oportunidades também assim na Diocese de participar de diversos conselhos da Diocese, da parte jurídica, ligado assim ao tribunal eclesiástico, também sempre tive uma experiência nessa área. Então, no fundo, eu sinto assim que os 26 anos foram realmente uma escola para mim nessa caminhada. Nesses 26 anos, nós conseguimos perceber que você, Dom Paulo, teve várias profissões nessa caminhada. Vários papéis diferentes, como professor, como você falou que estudou Direito, então eu imagino que esse conhecimento tenha sido muito utilizado depois, como profissional de comunicação, já que você sim, tem que se comunicar muito. Sempre tive programa de rádio. Nós sabemos que o comportamento das pessoas é que levam elas a cargos de liderança. Não é à toa que o Dom Paulo hoje tem um cargo de tanta responsabilidade. Você acha que esses 26 anos aí, quais são as características que você aprendeu nessa experiência de trabalho, nessa experiência tão longa e de aprendizado, que te fizeram estar aqui hoje como bispo da Diocese de São José do Rio Preto? Eu acho que a grande experiência seria a facilidade de lidar com o povo, né? Porque no fundo a missão do padre, a missão também e muito mais do bispo, é de ter uma certa habilidade nesse cuidado com o povo. E na hora de refletir em aceitar ser bispo ou não, porque no fundo, quando o Papa chama, através do núncio apostólico, né, que representa o Papa no Brasil, eu pensei justamente nisso, que no fundo toda a história da minha vida sacerdotal foi uma história que me deu uma certa habilidade para assumir um compromisso maior. Como que eles chegaram no seu nome? Como que o Papa ficou sabendo e como que ele escolheu o seu nome? Na igreja é o seguinte, ninguém estuda para ser bispo, né? O padre, você está estudando para ser bispo? Não é uma carreira. Não existe isso, não é carreira. Talvez seja fruto de uma experiência. Talvez a minha experiência de 26 anos de padre, toda a minha maneira de agir, tudo isso tenha levado ou encadeado um processo que me chegasse a ser convidado a ser bispo.
aliás, e o núncio apostólico, sabendo da necessidade de bispos em determinadas dioceses, ele vai lançar a mão desses nomes e a partir dali vai começar a fazer uma investigação ou uma consulta confidencial a diversas pessoas. Depois de concluir esse inquérito, essa investigação ou essa consulta, normalmente 3 nomes para indicar para uma diocese, ele envia isso para o Papa e o Papa que faz a escolha do nome. Então, o núncio, ele é uma autoridade da Igreja. É um embaixador da Santa Sé. O embaixador da Santa Sé, ele representa a cidade do Vaticano, que é um Estado, todas as relações entre o governo do Vaticano e o governo brasileiro passam por ele. Como que essa notícia é dada a partir do momento que o Papa escolheu? No meu caso, por exemplo, o núncio, falando comigo, ele disse assim, você vai embora e tem uma semana para refletir, para pensar. Você conversa um pouco com seu bispo, seu diretor espiritual, seu confessor, reza um pouco e depois, no final da semana, você escreve uma carta para o Papa dizendo a sua resposta. Eu logo pensei assim, eu não tenho motivos tão grandes para dizer não, mas logo pensei, ninguém também tem 100% preparado. Uhum. E alguém tem que assumir. Desde que eu fiz a opção pelo sacerdócio, eu fiz a opção para estar a serviço do povo e fazer aquilo que for melhor para o povo, né? Como que é a realidade hoje de ser bispo de São José do Rio Preto? Talvez eu colocaria 2 coisas. Uma, o lado mais burocrático, né? Burocrático eu diria o quê? De atendimento lá no escritório, no meu escritório. E é uma visita que eu visito a prefeitura, visito a Câmara, visito as escolas, né? Visito o fórum. O que eu percebi em relação ao seu comportamento é que aonde você vai com prazer. Por exemplo, a visita pastoral, inclusive como paciente aqui da Conselho de Odontologia. Quando você começou a ser atendido aqui, pelo meu pai, depois por mim, você mostrou que um pouquinho de medo, de receio, depois o seu comportamento ficou mais tranquilo. E você começou a interagir com todas as pessoas. Isso mostra que uma característica marcante do Bispo Dom Paulo é que você tem uma facilidade de comunicação e uma facilidade de conhecer as pessoas que pouca gente tem. Talvez isso seja um dos maiores trunfos da sua posição hoje. E talvez isso seja um dos maiores benefícios de ter um bispo acessível. Tanto é que está aqui na minha clínica sendo entrevistado. Então, Dom Paulo, qual é a importância do sorriso para você? Eu vejo que a nova cultura é uma cultura muito voltada para a estética. O visual, ele fala muito. E eu vejo que o visual alegre, e principalmente o sorriso, ele faz muito bem. Quem sorri um sorriso verdadeiro, logicamente, está demonstrando e externando aquilo que está vivendo lá dentro, que é a sua própria alegria interior. Para dar conta de tantos compromissos, Dom Paulo, como que é a sua rotina pela manhã, exercícios físicos, alimentação? Como que você cuida primeiro do seu corpo para depois conseguir cuidar de uma comunidade tão ampla? Eu faço todo dia, toda manhã, hoje mesmo eu fiz mais de meia hora de exercício. E faço bicicleta, normalmente me levanto cedo, 5h30 máximo. Eu evito muito coisas enlatadas, não sou muito de comer muita carne, muito pouco. Mesmo sendo mineiro? Mesmo sendo mineiro. Muito bem, Dom Paulo, muito obrigado pela sua presença. Nós entrevistamos hoje o bispo Dom Paulo Mendes Peixoto, ele é bispo diocesano de São José do Rio Preto e mostrou para nós aqui que para ser bispo tem que ter muito conteúdo e tem que ser uma pessoa com grandes qualidades. Muito obrigado, Dom Paulo. Eu agradeço também, Dr. Heitor, por esse convite. E eu agradeço você, internauta, por estar aqui conosco em mais um CEOL TV. Até o próximo programa.